gente repercute esse assunto também com o cientista político Eduardo Green. O general Freire Gomes prevaricou ou não ao deixar de informar aos órgãos de investigação o teor dessas reuniões antes de essa investigação vir à tona. Na sua avaliação, Eduardo, muito obrigada pela presença aqui no CNN Prime Time. Agradeço muito a sua participação. Boa noite, Clarissa. É um prazer estar com vocês e os telespectadores do Prime Time da CNN. Bem, eu entendo que a posição do general Freire Gomes ela tem se mostrado bastante controversa até o presente momento, porque se de um lado parece que ele de fato participou e sabia de toda a trama do golpe, mas não concordou, por outro lado, pesa contra ele dois fatos. O primeiro é o de ter impedido que fosse desmontado o acampamento no fatídico dia 8 de janeiro, que deu a invasão da sede dos três poderes em Brasília. E a segunda é justamente essa informação que você nos traz. Porque se ele era sabedor de toda a trama golpista desde 2022, com as fartas evidências que nós temos de vídeos, minutas de decreto, já depoimentos de outras pessoas, como o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, a pergunta é por que o general Freire Gomes, sabedor disso, não denunciou para as autoridades. Me parece frágil a justificativa do general de que ele não fez isso porque o ex-presidente Bolsonaro, então, o exoneraria do cargo, e isso abriria a porta para que um general golpista pudesse assumir o comando do Exército. Então, independentemente disso, a lei me parece bastante clara e é papel do servidor público, quando ele está diante de uma ilegalidade, diante de algo que não condiz com a estrutura legal e constitucional do país, sobretudo alguém que tem o poder armado na mão, como é o Exército e as Forças Armadas, porque nesse caso opõe-se contra a sociedade, tem condições de opor-se contra a democracia, lembrando sempre que, num país como o Brasil, que já teve 21 anos de uma ditadura muito dura, espera-se que o Exército tenha aprendido a lição e que, portanto, os seus membros cumpram o dever democrático de se colocarem como instituição do Estado brasileiro e não como força auxiliar de qualquer presidente que seja. Então, essa posição do general Freire Gomes levanta muitas dúvidas sobre, de fato, de que lado ele estava, vamos dizer assim, jogando com as informações. E ele deveria, sim, ter exercido o seu papel e ter feito chegar às autoridades brasileiras, sobretudo do Ministério Público e do Judiciário, essa trama golpista que, repito mais uma vez, nós temos já fartas evidências que ela de fato aconteceu. Agora, Eduardo, a gente conversando ali com integrantes ali do time mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, fica muito evidente aí esse clima de apreensão, porque a gente está falando de um depoimento que se estendeu por quase 8 horas. Então, parte-se ali do princípio que ele, de fato, tinha informações relevantes a fornecer aos órgãos de investigação, e o movimento dele também está sendo feito de forma muito diferente do de outros militares que preferiram permanecer em silêncio. A gente viu essa postura de várias das figuras que apareceram nessa etapa da investigação. Na sua avaliação do ponto de vista político, isso fragiliza a tese de defesa de Jair Bolsonaro apresentada até agora? Eu acho que ela só aprofunda a fragilidade que já era bastante evidente. Eu tenho para mim que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal já têm provas muito robustas de toda a trama golpista, mas esse depoimento do general Freire Gomes, talvez ele acrescente uma camada a mais, porque você traz esse dado que é bastante importante. Trata-se de um general de 4 estrelas, ex-comandante do Exército, portanto, de alta patente dentro do comando do Exército, que dispõe-se a colaborar, confirmando que participou e que era sabedor de uma trama golpista. Não se trata, portanto, de um militar de baixa patente. Isso tudo, sim, tem elementos bastante robustos para, portanto, passar também a colocar em questão o envolvimento de outros militares de alta patente, como o ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, como eventualmente o almirante Garnier da Marinha, que inclusive não quis passar o cargo para aquele que foi indicado por Lula, o ex-chefe da Secretaria de Segurança Institucional,
o general da reserva Augusto Heleno para falar das figuras mais proeminentes. Então, acho que esse depoimento do general Freire Gomes, ele tem essa apreensão no seio do bolsonarismo, primeiro porque as informações que ele traz certamente vão corroborar uma linha de investigação já muito robusta e farta de evidências. Segundo, porque se trata de um depoimento de alguém que esteve no centro dos acontecimentos golpistas. E ele confirma e dá coerência a um depoimento que já tinha sido dado pelo Mauricídio, o tenente-coronel, que esteve preso e que também também prestou informações nesse sentido. Então, acho que, politicamente falando, aquela que já era uma situação muito delicada do ex-presidente Bolsonaro, ela vai se tornando cada vez mais complicada, porque o cerco vai se fechando na medida em que as informações vão todas convergindo para confirmar que, de fato, o Bolsonaro sabia e tramava o golpe de Estado com o apoio das altas camadas, vamos dizer assim, dirigentes das Forças Armadas brasileiras. Obrigada, Eduardo. Eu vou pedir para você ficar com a gente mais tarde. A gente volta a conversar mais um pouquinho aqui no CNN Prime Time.